Bem-vindos ao governo de Deus sobre essa terra. Quantos aqui estão preparados para ouvir o mistério? Estão preparados? Sim. Pois vejam, o apóstolo Paulo escreveu mistérios, mas não o explicou. Ele escreveu e deixou escrito. E a mim, cabe lê-los e explicá-los. Ele deu em mistério e eu dou em revelação. Revelação é quando é revelado algo para você, de repente você conhece, aprende, e isso dá fruto em tua vida. Eu recebo que você recebe o fruto do ensino de hoje. Amém? Sim? Bom, como estão nos esperando por toda parte, já há muitas igrejas que estão com a Bíblia aberta. Avance, apóstolo, avance! Então, vamos entrar em cheio. Em Romanos, capítulo 9. O tema é a eleição. Diga, a eleição. Eleição significa que você pode ter 100 maçãs numa cesta e elege 50 maçãs. O poder de eleger. Então, se as maçãs são tuas, quem tem o poder de escolher? Você, né? E você diz, eu vou escolher as que eu quiser. Ou escolho 100, ou 75, ou escolho 50. Porque a palavra eleição vem de eleger. E se você é o dono disso, você elege. Dessa vez vamos falar do dono do teu espírito, o dono do mundo, o dono do universo, Papai Deus. Ele decidiu, um dia, eleger entre seres humanos. E então, ele fez muitos vasos, muitas pessoas, e em vez de eleger todos, ele disse, não, eu vou eleger a estes vasos e a estes outros não elegerei. Bem, quando Paulo escreveu isso, Paulo se assustou e disse, como é que um Deus de amor não vai escolher todos os homens para a salvação? Vejamos escrito, verdade? Romanos 9, verso 11. Diz, pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito nem o bem nem o mal. Está falando de seres humanos, não é verdade? Não haviam nascido, né? Não estamos falando aqui de animais. Estamos falando de seres humanos. E diz, pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito nem bem nem mal ainda, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, esse é o tema, conforme ao livre-arbítrio, hein? Conforme a vontade do homem, que o homem escolha Deus, o propósito de Deus para com os seres humanos, conforme ao propósito da eleição, permanecesse. Não pelas obras, senão por aquele que chama. Olha, esse é tremendo tema. Você está preparado para fazer anotações aí? Você sabe lá o que o apóstolo está dizendo aqui? Olha, veja, abençoado, isso aqui você jamais ouviu. Prepara-te. O apóstolo Paulo, perito arquiteto, o homem que Deus levou ao paraíso, ele disse, Paulo, eu não expliquei isso nem a Maria.
Não expliquei nem aos apóstolos, não expliquei isso nem a Moisés. Tu és o único a quem eu explico isso, e escreva aí. E eu quero que você vá e viaje até Roma, porque lá em Roma está se formando uma coisa que se chama o Vaticano. Preste atenção, estamos todos aqui? Eu quero, porque esse livro aqui, a quem foi escrito? A quem? Aos romanos, pois Paulo foi a Roma para dar as boas novas a eles, porque o primeiro Papa já estava se formando ali. E então Paulo quis ajudar o primeiro Papa para que ele entendesse. Desgraçadamente o primeiro Papa não entendeu a Paulo. E então nunca nos ensinaram isso. Mas Deus quis isso assim. Hoje nós ensinamos. E hoje, através da internet, essa câmera que você vê aí está me levando a todas as nações do mundo para que escutem. E hoje o Papa pode estar me escutando e, se ele for humilde, vai dizer: olha, nos perdemos. Quando a pessoa é humilde, né? A pessoa aceita. Quando você aprende algo, você é humilde, então vem a pessoa e você sabe que é verdade, né? E se você é humilde, você diz: olha, eu tenho que aceitar que eu aprendi de você. Pois aqui diz, abençoado, que o neném está dentro do ventre da mamãe. Então não fez nem bem nem mal, e então, para que o propósito conforme a eleição, não por obras, sabe? O menino está aí dentro e já foi dito para ele: esse é um filho meu eleito, mas não se sabe como vai se comportar, porque imagina você, se ele nascer por lá, no bairro, naquele bairro lá, sabe? No teu país tem um bairro mau, né? Em Porto Rico tem um por aí, mas eu não vou dizer porque eu estou pela internet e depois, olha, falou mal da minha ilha, né? Mas em cada nação tem um bairro que você não se atreve, né, a entrar lá nem com joias, nem coisas assim. Pois se esse abençoado neném nasceu ali, tem uns amigos bem maus, e esse abençoado sai e se torna um ladrão. Mas o problema não é a obra má nem boa. O problema é se ele é um escolhido desde o ventre. Olha, isso a religião não ensinou, né? O que a religião ensinou? Se você se portar bem, fizer a primeira comunhão, se batizar e pagar o preço, um dia Papai Deus averigua a ver se você é salvo, se vai para o inferno ou se vai para o céu. Isso é ensinado em toda a religião. Mas o Evangelho, diga o Evangelho, diga não a religião. O Evangelho diz que os escolhidos do Senhor não nasceram, não se portaram nem bem nem mal ainda, e conforme a eleição de Deus, se Deus disser, é meu filho, ele vai para o céu, ainda que se porte mal. Agora, responda-me, onde você já viu ouvido isso? Não. Aqui diz, olha, conforme ao propósito de Deus, conforme a eleição de Deus, não que o homem escolha. Porque por aí tem uma palavra que se chama livre-arbítrio, que as pessoas pensam, eles têm o poder de escolher o bem, o mal, escolher o céu ou o inferno por sua própria vontade. Isso é o que as pessoas pensam. Mas eu não gosto do que as pessoas pensam. Eu gosto do que o Evangelho pensa. Digo, se você ama o Senhor, porque, olha, o Senhor tem riqueza para ti. O Senhor tem saúde, tem vida longa. Mas se tu te colocas sob o conselho dele. Agora, se tu queres crer conforme as pessoas pensam, usa o teu livre-arbítrio. Pensa como as pessoas pensam por aí. Mas se tu és filho de Deus, tu não vais usar o teu livre-arbítrio, você vai usar o arbítrio dele. Porque a ti convém pensar como Deus pensa. A eleição, um tema que, por Paulo ensinar isso em Roma, sabe o que os religiosos de Roma disseram? Os religiosos de Roma disseram, olha, não convém que esse homem viva. Nós não gostamos disso. Porque, veja, nós ensinamos que o menino tem que ser batizado, porque se não se batizar e morrer, termina lá no limbo, né? E agora Paulo está dizendo que o menino, desde dentro, sem sair, ainda não tem nem corpo. Sabe por quê? Porque quando ele diz não havia nascido, é que
O espírito está se formando aí, o anjo trouxe o espírito, que falta é o barro, o corpo, para o neném nascer. E então, quando Paulo ensinava assim, pois então os líderes em Roma disseram: ei, se esse homem ensinar assim, vamos perder os terços, as missas, vamos perder as indulgências, tudo isso vai cair no chão. Você quer saber quando uma igreja está na verdade? Simplesmente vá até o pastor, o sacerdote ou o líder e pergunte: diga-me, reverendo, pastor, o bispo, ancião, monsenhor, o homem pode escolher entre inferno e céu? E ele vai te dizer: oh, claro, ele tem livre-arbítrio. Pois então essa é uma igreja que está em falsidade e continua em falsidade. Depende do que o pastor te responda, você saberá. Pode ser muito bom esse pastor e a congregação pode ser muito bela, cantar bem lindo, gente bem amável, mas estão na mentira. Porque para uma igreja estar na verdade, tem que se submeter às instruções do Evangelho. Eu sei que isso é difícil para o raciocínio humano, porque Paulo está aqui dando diretrizes terríveis. Imagina só, esse Davi que se portou tão mal. Davi cometeu desde adultério, roubo, crimes. E uma vez Deus falando dele disse: viu, Davi? É um servo conforme o meu coração. E eu não quero mencionar personagens que ainda vivem. Porque você pode se aborrecer comigo e dizer assim: não vou mais aí. Isso sim que eu não engulo. Bom, não engula. Mas isso é o que diz o Evangelho. E eu falo com autoridade. Por isso ninguém até esse dia pôde me confrontar. Ouça isto. A mim um líder americano me disse: José Luiz, tu estás contra a corrente. Toda a teologia norte-americana é livre-arbítrio, o homem escolhe. Oh, sim, eu posso escolher viajar pela American Airlines em vez de viajar pela United? Isso sim, porque a American me dá milhas e United não me dá milhas. Eu posso escolher ir a um bom restaurante por ali, porque a carne é melhor e eu tenho evidência, eu posso escolher isso. Mas a salvação da minha vida, o eterno futuro meu, e isso está nas mãos daquele que me criou. Deus é o Pai dos Espíritos, e Ele criou todos os Espíritos. Agora veja o que diz, verso 10 de Romanos 3. Todos com Bíblia. Se tiver um visitante, empreste a Bíblia, porque essa é a evidência que temos. Como está escrito, diga: está escrito. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem o quê? Então, se não há quem busque a Deus, como é que vão encontrá-lo? Usando seu livre-arbítrio? Não, porque não entendem. Para usar livre-arbítrio você tem que entender. Paulo disse: não há nenhum justo, não há ninguém bom, não há ninguém que entenda. Quer dizer que ninguém entende, então não pode usar o livre-arbítrio. Agora, se tu entendes e eu entendo hoje, é porque Deus usou seu arbítrio sobre o meu e me convenceu. E me abriu o entendimento. Está me entendendo? Se você me diz que você crê no livre-arbítrio, você está dizendo: não, as pessoas entendem. Mas aí estarás violando o Evangelho e estás na mentira. Irmão, não te surpreenda, todas as igrejas estão na mesma mentira que você esteve. E tudo isso é mundial. Esse milagre que está acontecendo aqui, que ninguém, você sabe lá o que é ter essa câmera indo ao mundo? Ninguém tem isso no mundo. Nós somos o único ministério que tem isso. Mas isso não é por capricho nosso, não. Isso é porque Deus quer que isso seja escutado por todas as nações. Porque Deus já se cansou da mentira. E a trombeta está soando e Deus quer que se saiba que Ele te ama, que Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele vem te velando. Você sabe as vidas que estão lastimadas, que estão numa prisão aí? E ovelhas nunca pisaram numa igreja, são escolhidas do Senhor, porque não sabem, porque eu ainda não disse, mas eu vou dizer isso a eles.
E você vai dizer isso a eles também. Deixe de estar acusando as pessoas. Não, que você vai para o inferno, você é um diabo. Não chame de diabo aquele que Deus já limpou. Pastor, mas tem gente que se comporta muito mal. Aquele que se comporta mal, colhe mal. A quem você já viu que é mal e que, com o passar do tempo, tudo saia bem para ele? Tudo sai bem temporariamente, porque ele não é bobo, ele não vai te dizer o que está passando. Você pergunta, ei rapaz, como é que tá? Ele diz, eu estou aqui. Você vai à igreja? Eu não vou, mas eu estou numa boa, tremenda. Isso, você é que pensa. Isso não funciona assim, não. Diz que Deus não pode ser burlado. Tudo que o homem semear, isso mesmo colherá. Cristo advertiu, com a vara que você mede, você será medido. Você sabe que tem gente que se cansa de ser bom? Eu gostava antes de fazer muitos favores e me pagavam mal. Eu tive muitos anos em Massachusetts, nessa área que eu via hispânicos chegarem, e até o meu cartão de crédito eu emprestava. Essa família chegou faz pouco, e eu buscava uma forma de ajudá-los e comprar algo, e se via eles andando, e saberá Deus, eles não têm nem para o transporte, e eu colocava com o meu próprio carro, né? Vai para onde? Não, eu vou ali para a agência de procurar emprego e tal. Vem cá, eu te levo. E eu, quando tivesse a oportunidade, eu fazia assim, porque eu creio que eu tenho que amar o meu próximo. Mas meu próximo não é todo mundo que está na cidade. Meu próximo é aquele que está à minha frente. Diz, Deus me pôs, esse que Deus pôs perto de mim é o meu próximo. Eu não posso amar a cidade inteira, mas aquele que Deus me põe eu posso ajudar. Olha aí, eles me pagavam mal pra caramba, até que um dia o Senhor me disse, você vai colher todo esse bem que você fez, ainda que não veja por agora, mas um dia vou te colocar gente bem boa ao teu lado, que vão te dar 100 vezes mais do que você semeou. E eu tenho visto isso, irmãos. Eu tenho gente tão boa do meu lado, que me ama tanto, que coopera, me ajuda. Apóstolo está aqui, olha, continue viajando, não se ocupe, eu faço por você, me dá isso aqui. Me ajudam de 1000 formas. Mas eu não vi naquele tempo colher isso. Por isso o apóstolo Paulo disse, olha, não vos canseis de fazer bem, porque a seu tempo colhereis. Sabe, tem muita gente que se decepciona com as pessoas, porque, olha, sabe, as pessoas se comportam mal, né? E te maltratam. Por isso ele quer que tu sejas inteligente, para que aprendas essa palavra, para que saibas ainda tuas amizades mesmo, quem são, como escolhê-las. Então diz aqui capítulo 2, né? Aí onde estamos, capítulo 3, verso 12 de Romanos. Todos se desviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Quer dizer que o livre-arbítrio é uma mentira. Diga, é uma mentira. Diga, eu não crerei mais nisso. Diga, Deus é soberano sobre minha vida. Você sabe o que o homem mais sábio da terra disse? Da terra, porque o homem mais sábio do céu foi Paulo, do céu, mas da terra, Salomão. Salomão disse sobre as multidões de pensamentos que chegam ao homem, sobre essa multidão de pensamentos, a vontade do Senhor sempre se cumpre na vida. O que acontece é que às vezes você passa 5 anos fazendo o que dá na cabeça e você acha que pode fazer o que te dá na cabeça, mas Deus vem num dia e faz tchá, te dá um giro e caramba, onde eu terminei? Porque para que te cheguem multidões de pensamentos, você precisa, né, de multidões de dias e de anos também. Por isso Deus, a seus escolhidos, diz, especialmente quando sabe que você é um eleito, Deus tem planos contigo. Mas você tem que semear e esperar que a seu tempo tudo isso vai entrando numa ordem para que tu vejas. O Senhor a seus filhos diz, olha, o homem decide seu caminho. Quando cair, não ficará prostrado, porque Deus sustém sua mão. Às vezes você acha que você pode fazer o que te dá na cabeça e por um tempo Deus permite. Vou para aqui, vou para lá. Olha, como um profeta. Houve um profeta, Jonas. Deus disse a ele, olha, vai lá para Nínive e prega isso, isso, isso. Então Jonas sabia que Deus era tão bom, mas parece que ele tinha preferências políticas. E dizia, se eu for para Nínive, conhecendo eu como Deus é, Deus vai perdoá-los. Então parece que havia umas questões de política. Não, esse aqui é hispânico, o outro é americano. E sabe que nós aqui fazemos nossos arranjos, né?
Então o profeta estava com preconceito, então ele disse: não, olha, o Senhor me disse que fosse para lá, mas eu não vou para Nínive. E foi, comprou uma passagem, né, no navio que iria para Tarsis. E disse: olha que Deus é soberano que nada, já comprei a passagem, já entrei no navio e vou para Tarsis, não vou para Nínive nada. E Deus deixou, e o barco partiu, e já estava um mês no mar. E ele lá todo bronzeado, rapaz, vou pra Nínive nada, aquela gente lá, sabe, tem nações que têm atitudes, né? Eu tenho visto as nações como são, os que não se dão com os da costa, os que não se dão com o da capital, que não se dão com aquele, com esse, tenho visto situações, em cada país tem suas coisinhas e temos nossas preferências, e parece que Jonas é um perfeito ser humano que Deus escolheu para ser profeta, pois estava se manifestando nele umas debilidades. E se foi, e um mês depois tudo ia bem, estava pescando, viu peixes grandíssimos, passavam baleias, olha só que beleza do lado do navio. Eu vou estar lá pregando nada em Nínive, olha que beleza está aqui, os golfinhos saltando. E de repente, veja o que aconteceu. De repente, a Bíblia diz que Deus causou uma grande tormenta no mar. Então o capitão, que era uma pessoa dessas bem supersticiosas, disse: aqui, essa tormenta é por causa de um de vocês. E o capitão se deu com Jonas, porque ia naufragar, né? E então, pois, Jonas, como um homem de Deus falha, né? Mas sendo homem de Deus, ele reconhece: eu não posso sacrificar essas vidas todas. Quer saber? O problema aqui sou eu. Joga-me no mar e vocês vão se salvar. E então o capitão pegou e jogou no mar, e aí em seguida a tormenta acalmou, o navio se consertou e veio um peixe grande, bem grande, e engoliu Jonas. E então Jonas, no ventre desse peixe grande, lá com aquele cheio de suco gástrico, esse suco verde todo colorido assim, então Jonas disse: Deus, Senhor, perdoa-me. E quando disse perdoa-me, então o peixe grande deu uma volta e foi à praia de Nínive e vomitou Jonas ali mesmo na areia e disse a ele: Jonas, muito agradecido pelo teu livre-arbítrio, né? Vai pregar em Nínive. Diga: o livre-arbítrio é uma maldição, uma falta de respeito a um Deus que tem tudo sob controle. Isso é como se você me dissesse que teu filho tem 2 anos e te manipula como pai e mãe, ainda que haja meninos, crianças que fazem isso, né? Mas não. O que acontece é que o pai é bom e faz pensar, né? E a mãe é boa e faz ele pensar, que faz o que dá na cabeça e surge e torna. Mas de repente, chega um momento onde você vai consertar isso. Às vezes você deixa essas coisas caminharem assim, mas não é todo o tempo. Ou se você é filho de Deus, você tem um pai que às vezes você faz suas sujeirinhas por aí na tua vida e você pensa que você vai sair com as tuas, mas não. Ele tem controle, ele ama seus filhos. Tem gente que ele não ama, que me dá muita lástima dizer isso hoje. E está aí mesmo, porque, olha, Paulo foi morto em Roma. Olha, o Vaticano, daí, parece que mal entenderam, porque eles lá no Vaticano são muito bons, mas eles entenderam mal a Paulo. Algo aconteceu que ordenaram a morte de Paulo, porque ele foi a Roma falar coisas que eram impossíveis para Pedro, o primeiro Papa, suportar. Não está vendo que Pedro andou com Jesus? E Pedro era amigo de Jesus. E Pedro caminhou pela água, um homem que fez muitos milagres. Então Paulo era um perseguidor de Jesus. Paulo matou cristãos. Então agora vem Deus, pega Paulo e o torna apóstolo para nós, gentios. Então quando chega com essa informação, parece que Pedro disse: esse homem é do diabo. Veja a informação que ele está dizendo.
Não, e veja, olha, Pedro não gostou disso, ele não alcançou a entender isso. Veja o que verdadeiramente insultou a toda Roma. Paulo foi morto em Roma. Foi ali que mataram o nosso líder, o líder dos gentios. Por isso é que você nasceu em mentira, eu nasci em mentira, os povos andam em mentira, porque a verdade que Paulo levou a Roma foi ocultada, ficou somente escrita, mas não foi pregada. Não se pregou isso. Veja o que diz o verso 22 do capítulo 9. Olha, pegue isso com pinças, porque esse é o mistério, essa é a mente de Cristo falando com a igreja. Veja o que diz o verso 22. Bem, é o 21 para dar... Vamos ao 20. Então eu começo, né? Por algum, é que o tempo não dá e eu tenho que terminar. Veja o que diz o 20. Mas antes, ó homem, todos estamos aí, né? Sim, Romanos 9:20. Mas antes, ó homem, quem és tu para altercares com Deus? Terá alguém aqui sentado que está dizendo, isso parece que é injusto para mim. Está altercando com Deus. Não, é porque me parece injusto que um rapaz se porte mal e Deus salve, e outro muchachito que se porte bem não seja salvo. Por isso é que isso é um mistério. Se salvam aquele que se comporta bem e se perde aquele que se porta mal, isso não é mistério, isso é o normal, isso é o que tem sentido comum. Mas mistério é que aquele que se portou mal foi salvo e o que se portou bem, disseram a ele, não adianta se arrumar que você não vai. Porque veja isso aqui, abençoado. Antes de ler, eu vou repetir para você. Eu estou te fazendo advertência. Agora mesmo meu coração está batendo de forma... E eu não tenho taquicardia. É que eu estou fazendo uma advertência porque se você não aprende isso, você nunca vai conhecer a Deus. Você que diz que desde pequeno, Deus é primeiro, mentira, não é primeiro nada. É primeiro quando você ouve a voz dele e diz, Senhor, eu respeito o que tu dizes em tua palavra. Tem gente que diz que crê, né, e não crê em nada. Não, eu sempre na minha vida fui guiado por Deus. Mentira! Essa aqui é a verdade de Deus, o Evangelho, que você precisa saber para que Deus te respalde, desde agora em diante. Que Deus diga a essa mulher, esse jovem, esse homem, se atreveu a crer em mim, por se atrever a crer em mim, eu vou abençoá-lo, eu vou guiar, eu vou cuidar. Verso 20 agora. Mas antes, ó homem, quem és tu para que alterques com Deus? Dirá o vaso de barro ao que o formou, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder, esse é Deus, né? Sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Olha, um homem de honra e outro de desonra. Agora veja o outro verso. E daí, se Deus, querendo mostrar sua ira... Olha, Deus quer mostrar sua ira. Sabe que, abençoado, você sabe que Deus não é bom? Não, presta atenção. Deus é bom e também é mau. Não está vendo que dele vem o bem e o mal? Foi ele que formou o diabo. E quem criou o diabo foi ele? Sabe que esse livro aqui também não é bom? Esse livro, bom, quando Hitler matou 6 milhões de judeus porque carregavam esse livro, isso aqui é morte. Sabe o que Paulo disse desse livro? Disse, a letra mata. Este livro é bom quando você saca dele o Evangelho. Nesse livro há 3 coisas. Está a Escritura, que é o Velho Pacto, está a história e está o Evangelho. E está o falso Evangelho. Há 2 evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. O falso evangelho foi escrito por Pedro, Tiago, João e Judas, e o verdadeiro evangelho para nós gentios foi escrito por Paulo. Não estamos ofendendo ninguém. Qualquer teólogo que esteja me escutando diz, essa é a verdade, isso aí é a Bíblia. Olha, eu estou estudando isso há 34 anos, né, abençoado? E eu não quero mentir para você. Para que mentir a você? Qual é a ideia? Se já nos mentiram por tantos anos, eu vou me unir também a isso? Veja o verso 22 que diz. Diz, e daí se Deus querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para quê? Vasos
todos. Homens preparados para quê? Para a destruição e para fazer notórias as riquezas de sua glória, as mostrou para com os vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para a glória. Homens de misericórdia que ele preparou de antemão, antes de nascer, desde o ventre da mamãe, e vem esses vasos de glória. E desde o ventre também, porque é da mesma massa. Ou seja, quando Deus fala da mesma massa, está dizendo do ventre de Eva saíram 2 garotinhos. Hello! Um deles se chamou Abel, vaso de misericórdia. Mas houve outro que em todos os países diz, rapaz, esse aí é pior do que Caim. Já escutou isso? Esse termo, né, de ser pior do que Caim? Pois desse Caim saíram os vasos de destruição. São pessoas que nascem e morrem como os cães. Ou seja, tão logo morrem no caixão, apodrecem e o espírito é desfeito. Não, vão para o inferno. Isso acabou, isso é um jornal de ontem, isso de inferno. Isso acabou, eles se destroem, não há mais memória deles. Mas os vasos que ele escolheu de antemão, tão logo morrem, saímos do corpo, Paulo disse. Para mim, morrer é ganho, porque imediatamente vou a um mundo que estes olhos teus não podem ver, que é o mundo espiritual. O que se conhece como o primeiro céu, o segundo céu e terceiro céu. Então esses 2 garotinhos nasceram da mesma massa do ventre de Eva. Representam os vasos de ira e os vasos de honra. Você sabe onde Deus quis dizer isso ao mundo? Na cruz do Calvário. Um dia, quando ele ia quando ia dividir o mundo pela metade, ia partir os 2 pactos, ele meteu, olha, isso não foi um acidente não, haviam 2 ao seu lado, quem era? O governador e o presidente? Quem é que estava do lado dele na cruz quando ele ia morrer? 2 ladrões? Ou seja, que os 2 eram maus, não é? Se portaram mal os 2, mas houve um que era vaso de misericórdia. Houve um que disse, olha, lembra-te de mim quando vieres em teu reino, e outro debochando, que se salve ele mesmo, porque as pessoas mais são assim, né? As pessoas mais não acreditam nem na luz elétrica, rapaz. Que igreja, que dízimo o quê? Para que o pastor ponha um anel? Como é que eu vou dar meu dinheiro aí? Olha o carro que ele tem. E o carro que ele tem. E quem é um pastor? Um pastor é mais importante do que o doutor, que o médico, que o presidente, porque trata com teu espírito. O que você quer? Que ele ande de bicicleta? Olha... Dois ladrões. Olha, 2 ladrões. Um disse, que nada, rapaz, que se salve ele e não salve daqui se ele é Deus. E o outro, em humildade, né? Esses são os poucos que se encontram ante as situações da vida. Em humildade, olha, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E aí deu um ensino que ninguém compreendeu. Ele disse, olha, pro reino não posso te levar, mas pro paraíso sim. Porque o reino é aqui embaixo com o corpo, você precisa corpo para entrar no reino dos céus. Você entra no reino com carne. Agora, como você vai morrer? Eu vou te levar comigo pro paraíso. Bom, tá bom, qualquer um dos 2, mas lembra-te de mim, né? Mas as pessoas se concentram nisso e não se dão conta que Deus gritou ao mundo ali, olha, aqui tenho Abel e Caim, aqui eu tenho o mistério dos séculos. Vasos de ira preparados de antemão e vasos de honra preparados de antemão. Olha, verdade que isso é uma aulinha fácil. Um menino que não tiver muita educação entende isso. Bom, os meninos entendem mais que os adultos porque eles têm menos contaminação. Se isso que eu te digo não te cai bem, então não sei que tipo de vaso você é. Se vem de Abel ou vem de Caim, né? Se você gosta disso que eu digo, esqueça. Você vem de Abel, de vaso de misericórdia. Agora, se isso não cai bem para você, te dá mal-estar, não gosto que Deus escolha, o mal que vai para o inferno e esse sim, porque a coisa não funciona assim não. Deus, olha, houve uma parábola do pródigo que havia um rapazinho que foi e pediu tudo, lembra a parábola do filho pródigo? Foi e gastou tudo. E houve um que ficou com ele, o obediente, né? Qual era o mal? O que foi ou o que ficou? Aquele que ficou, né? Porque se encheu de ira e rancor.
Porque o pai amava aquele que se foi, o pródigo, aquele que estava ali comendo comida com os porcos, disse: espera aí, rapaz, você é meu filho, eu amo, eu quero que ele venha. Um dia o rapaz, pois, sentiu que, bom, essa comida aqui de porco, se na casa do meu pai eu comia melhor, deixa eu voltar para lá. Mas ele disse: eu vou regressar, mas eu sei que meu pai vai me dar uma bofetada e soco e tapa, mas eu vou dizer que não me aceite como filho, mas que me deixe ali trabalhar com os porcos, né, com os trabalhadores dele lá. Eu fico ali num cantinho. O que ele não sabia era que às vezes você se sente assim, né? Ai, pai, papai, Deus está me velando. Isso que me aconteceu, Deus está me castigando, é isso, é aquilo, eu tenho uma maldição, eu vou num espírita para ver se me tira isso e conserta, porque eu tenho feito mal e me fizeram um feitiço para mim. Isso são besteiras, abençoadas. Se você é um escolhido de antemão, você tem anjos que velam por você. Você não precisa que ninguém leia baralho para você, as mãos, os signos dos zodíacos. Isso são estupidezes, abençoado. Você está abençoado com todas as bênçãos. Você é um escolhido desde antes da fundação do mundo. Conheça o Ministério Ciência de JH na internet. www.cienciadejh.com. Acesse nossas páginas e desfrute deste importante meio de comunicação. Transmissões ao vivo. TV virtual 24 horas no ar. Estudos. Locais de reuniões. Nossos meios de contatos. E também não deixe de ouvir nossa rádio web, que está à sua disposição 24 horas ao dia, ou em seu smartphone, através do aplicativo TuneIn. Ciência de JH, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.